Olá, que bom tê-lo, que bom estarmos juntos nesta grande oportunidade desse culto que nós vamos prestar ao Senhor daqui a pouco. Seja bem-vindo no canal. Eu sou o pastor Gessimar, da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras. Que alegria ter você aqui nesta oportunidade. Eu gostaria que você se preparasse para que nós juntos pudéssemos adorar ao Senhor. Nesse momento de culto, nós estamos ainda, até o dia 11, nós estamos saindo da fase emergencial e estamos voltando para a fase vermelha. Mas nada muda em relação às igrejas. Então, por isso que nós estamos aqui. A igreja, de fato, Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, nós estamos aqui para poder prestar um culto de adoração ao Senhor na sua casa. E que você possa fazer desse momento um momento de adoração, um momento de culto e de glorificação ao nome do Senhor, nosso Deus. Vamos orar? Prepara seu ambiente. Agora é hora de desligar tudo aquilo que venha nos atrapalhar para prestarmos um culto ao único Deus vivo e verdadeiro. Aquele que pode, aquele que sabe de todas as coisas. Vamos orar. Pai, nós louvamos o Senhor nesta oportunidade, ó Deus, que temos como igreja do Senhor, de invocar o Senhor em qualquer lugar. Bendito seja Deus. Depois que o véu do templo, Pai, foi rasgado, louvado seja o Senhor com a morte expiatória, cabal, exclusiva de Jesus naquela cruz. Agora nós temos livre acesso ao Senhor, através dos méritos de Cristo, na mediação de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que a tua igreja se reúne aqui. Permita, Pai, que nós venhamos, nesta oportunidade, prestar um culto de adoração ao Senhor. Toma, Pai, agora esta casa, esta família. Toma, Deus, esta irmã, este irmão. Toma, Deus, este amigo. Toma, Pai, esta pessoa que parou para poder assistir esse vídeo. Oh, Deus, fale profundamente a este coração. Fale profundamente a esta família, Pai. Senhor, olha com teu olhar de graça para as famílias enlutadas, para as famílias que estão sofrendo com as perdas irreparáveis. Oh Deus, tenha misericórdia, Pai, dessas pessoas que estão elaborando luto, que estão agora diante das lutas, diante das dificuldades, diante do medo, diante, Pai, daquilo que pode ocorrer na vida deste irmão e desta irmã, a ansiedade, oh Deus. Pai, visita, Pai, para a glória do Senhor. Nós colocamos o país, colocamos a nação. Deus, sara a nossa terra. Nós te pedimos para a glória do Senhor e que teu nome venha a ser glorificado e o teu nome venha a ser exaltado. É a nossa oração nesta oportunidade, contando com as mediações dos méritos de Cristo, nosso mediador, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém. Amém. Nós vamos louvar o Senhor nesse instante com a equipe de louvor da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras e logo após eu quero deixar uma palavra para o seu coração e para o meu coração, porque Deus já falou comigo através das Escrituras. Equipe de louvor. As montanhas e o pôr do sol.
Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Que bom, depois da equipe de louvor da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, eu quero convocar você e convidar você com muito carinho. Nós estamos numa série de sermões com um tema acerca de como enfrentar as tempestades, como passar as tempestades, ou vivenciando as tempestades, uma série de sermões. E hoje eu quero levar você a abrir a sua Bíblia, Palavra de Deus, Revelação de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Nós vamos começar a partir do verso de número 9, porque no verso 1 já temos o estágio, alguns estágios, ou seja, é o estágio do início, portanto, onde começa a embarcação do apóstolo Paulo com destino a Roma. E é justamente nesse tempo aqui que nós vamos trabalhar com você para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, verso de número 9. Eu vou ler até o verso de número 20 e você queira, por favor, me acompanhar. Pegue a sua Bíblia, dá tempo. Enquanto isso, nós vamos ler o texto da palavra de Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Depois de muito tempo, tendo-se tornado a navegação perigosa, e passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo um porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que desse na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviavam o navio, e ao terceiro dia, nós vemos com as próprias mãos, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas,
caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Eu queria falar com você aquilo que Deus falou no meu coração durante esta semana, quando preparava acerca desta mensagem para a gente conversar aqui nesta oportunidade. Eu quero falar com você sobre como passar pelas tempestades. O apóstolo Paulo, ele desejava, havia há muito tempo, pregar o evangelho a Roma, conforme nós vemos lá em Romanos. Você pode depois, se quiser, abrir no capítulo 1, versículos 14 a 16. Nós temos essa informação do desejo de Paulo de pregar o evangelho a Roma. E depois também o desejo dele era ir para a Espanha. Está lá em Romanos, do capítulo 15, versículo 28. Quando ele foi preso em Jerusalém, Deus lhe disse que queria que ele desse testemunho também em Roma, conforme está em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 23, ainda no verso de número 11. Portanto, era da expressa vontade de Deus que Paulo fosse para Roma. Mas quando ele embarcou para lá, ele enfrentou uma terrível tempestade. A viagem de Cesareia à ilha de Malta deu-se em 2 estágios. Ou seja, em 2 navios diferentes, que vinham de Adramídio, um porto na África, situado, portanto, no litoral nordeste do Mar Egeu, perto de Troade, conforme no capítulo 27, versículo de número 2, embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fazendo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, Macedônia de Tessalônica, e também de Alexandria, no Egito, conforme o versículo de número 6, nós temos aqui, achando ali o navio, um centurião, um navio de Alexandria. Então, a primeira embarcação, ou o primeiro, Adramitino, era um cargueiro. A primeira escala da viagem foi em Sidom. E de Sidom seguiram viagem sob a proteção de Chipre, em virtude dos ventos, dos fortes ventos contrários, atravessando o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, até chegarem a Mirra, na Lídia, conforme nós vemos aqui nos versos 4 e também no versículo 5. Partindo dali, navegando sob a proteção de Chipre, por serem contrários ventos, verso de número 5. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos, portanto, a Mirra, na Lícia. Em Mirra, agora, encontraram o navio alexandrino, que estava de viagem marcada para Roma, e todos se transferiram do cargueiro Adramitino para essa nova embarcação. Eu quero chamar a sua atenção, queridos, meu amado irmão e amigo. O capítulo 27 de Atos dos Apóstolos nos apresenta algumas verdades importantíssimas acerca do tema que eu falei, que eu gostaria de falar nesta oportunidade, é como passar pelas tempestades. E o capítulo 27 aqui nos apresenta verdades importantes, como passar pelas tempestades da vida. Como? Nós vamos então focar por aqui nesse texto. Eu gostaria que você abrisse seu coração, deixasse de fato o Espírito Santo de Deus falar a sua vida. Primeiro lugar, para nós enfrentarmos as tempestades, nós precisamos ficar atentos às placas de sinalização colocadas por Deus. Em primeiro lugar, precisamos ficar atentos às placas de sinalização colocadas por Deus. Dos versos 9 até o verso 20, nós temos a segurança de uma viagem. Depende da obediência à sinalização que é colocada no nosso caminho, no nosso trajeto.
desobedecer à sinalização, eu quero chamar a sua atenção, é entrar em rota de colisão, é enveredar-se por caminhos de morte. Na jornada de Paulo a Roma, vemos o grande apóstolo Paulo desempenhando papéis importantes aqui como um líder, um grande líder. A primeira coisa que nós vemos é a advertência de Paulo. Paulo, por ser um grande líder, um grande homem de Deus, ele então os advertiu. Verso de número 10. Dizendo, Paulo então admoestava-os. Paulo dizendo, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Quando Paulo e seus companheiros de jornada embarcaram para Roma, a viagem então parecia segura e tranquila. Era um bom barco. O comandante e os marinheiros eram, portanto, experientes. Os 276 passageiros estavam em segurança, mas logo que iniciaram a viagem, começaram, portanto, a soprar os ventos contrários. Verso 4, partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. Ventos contrários. Quem é que nunca enfrentou isso? E Paulo admoestou a permanecer em bons portos. Ele já havia enfrentado os ventos contrários e era, portanto, o começo de tempestades. Nós somos informados pelo grande teólogo John MacArthur, no seu comentário, ele diz que viagens pelo mar aberto eram perigosas de meados de setembro a meados de novembro. Depois disso, as viagens eram totalmente paralisadas até fevereiro, considerando-se que o dia do jejum, conforme o verso 9, passado o dia do jejum, é o chamado o dia da expiação, que ocorria do final de setembro ou o começo de outubro, tinha passado. Prosseguir viagem seria extremamente perigoso. E Paulo entendia disso. Por quê? Porque o apóstolo Paulo já havia passado por 3 naufrágios. Nós somos informados lá em 2 Coríntios, no capítulo de número 11, versículo 25. De modo que falava por experiência própria. E o termo grego utilizado, portanto, por Paulo, traduzido por vejo aqui no verso 10, quando ele diz vejo, significa percebo, de acordo com as experiências passadas. Ou seja, aquilo que ele já havia experimentado, vivenciado. Porém, irmãos, meus queridos, os homens no comando fizeram pouco do aviso de Paulo, atitude da qual ainda se arrependeriam depois. Então eu tenho uma palavra para você nesta oportunidade. Meu amado e querido irmão e amigo, ouça isso, por favor. Aprenda a ler as placas de sinalização do caminho. Aprenda a discernir os sinais que Deus está lhe dando. Não ignore os avisos de Deus. Atenta para isso. Quando eu e você, nós não prestamos atenção às placas e às sinalizações da vida, podemos provocar acidentes ou então cair no abismo. Cuidado com as placas de Deus. Quer exemplos? Eu vou citar alguns exemplos que quando nós não prestamos atenção às placas e às sinalizações da vida, nós podemos então provocar acidentes ou cair no abismo. Eu quero te dar alguns exemplos. Pai, mãe, olha aqui para mim, por favor, pai e mãe. Quando um adolescente chega em casa
às 3 horas da madrugada, e você não sabe quem são os amigos do seu filho, isso é um sinal. Isso é um sinal. Quando o menino ele começa a se desinteressar pelos estudos e a tirar notas baixas, não ter bom rendimento na escola, pai e mãe, alguma coisa está acontecendo, é um sinal, isso é uma placa de Deus. Fique atento. Para os casais agora, para nós casados. Quando marido e mulher abandonam o diálogo e perdem o interesse um pelo outro, isso é um outdoor de Deus, alertando para os graves perigos. São brechas numa relação que pode desencadear depois do pecado. Quando a sedução do pecado, os encantos do mundo, o fascínio da riqueza, a busca desenfreada do prazer abafam a voz da consciência, isso também é um alerta de Deus. O que mais? Quando um crente começa a se desinteressar pelas coisas de Deus, não tendo mais prazer nas coisas espirituais, é um sinal de Deus. É um sinal de Deus. O que mais? Quando um crente perde o desejo pela palavra de Deus, a oração, o desejo de frequentar os cultos, os estudos, ou até mesmo a escola bíblica no dominical, achando que é monótono igreja, isso é um aviso de que você não está bem espiritualmente. E é um aviso de Deus para a sua alma, meu querido. O que mais? Se você está passando mais tempo na frente da TV, assistindo ou deixando de alimentar-se a sua alma com a palavra de Deus, isso é uma luz vermelha apontando-lhe perigos na jornada. Se você gasta mais tempo da sua vida com a internet, com jogos, com filmes e com tantas outras coisas, preenchendo o seu tempo que poderia ser gasto, portanto, ali, para você gastar seu tempo para se alimentar com a palavra de Deus, para estar buscando mais intimidade com o seu Deus. Quando você gasta mais tempo com as outras coisas efêmeras, não estou falando do seu trabalho, eu não estou falando daquilo que você traz o seu pão, eu estou falando do seu tempo vazio, do ócio. Isso é um sinal de que a sua vida também não está espiritualmente bem. E são sintomas, sinais, alertas. Aprenda isso, por favor. Eu e você, nós precisamos. Então, nas tempestades da vida, precisamos estar atentos às placas de sinalização colocadas por Deus. Primeiro, advertência. Segundo, o apóstolo Paulo, por ser um grande líder, ele trouxe aqui o descrédito. Verso de número 12. Mas, verso de número 11, perdão. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo, portanto, dizia. Lemos aqui que o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Assim, o centurião desprezou a advertência de Paulo e prosseguiu a viagem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é seguro seguir pelas estradas da vida sem observar os sinais. Na viagem da vida, nós precisamos buscar conselhos e orientações daqueles que andam com Deus, que têm mais experiências com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem despreza os conselhos daqueles que andam com Deus,
sofre grandes danos. Quer exemplo? Eu vou dar alguns. Quantos filhos hoje choram porque não ouviram o conselho dos pais em relação ao namoro? Porque o namoro não pode ser um momento de entrar de cabeça numa relação de paixão. Porque a paixão é cega, o amor não. Então, quantos filhos hoje que choram porque não ouviram o conselho dos pais em relação ao namoro? Porque o namoro tem que ser com paixão, porque você não pode fechar os olhos. Deus está te mostrando. E aquela ideia de que você vai dizer para mim assim, pastor, eu sei que meu namorado tem tantas coisas, a minha namorada tem tantos defeitos mesmo, mas quando eu casar, pastor, eu mudo. Muda não. Ninguém muda ninguém. Guarde isso, por favor. Ninguém muda ninguém. Só tem um que muda, é Deus. E quantas pessoas que estão chorando hoje em seus casamentos porque poderiam ter ouvido os pais, mas não ouviram. Quantas pessoas estão totalmente perdidas porque não ouviram o conselho da igreja, do pastor? Quantos sermões você já ouviu? Quantas vezes Deus já falou com você através das Escrituras? Porque é o meio de Deus falar. E você não ouviu. Não prestou atenção. Fez descrédito. Quantos casamentos alimentados deixariam de acontecer se os filhos ouvissem os conselhos dos pais na época do namoro? Quantos divórcios deixariam de ocorrer se os casais ouvissem os conselhos de Deus? Quantas lágrimas, queridos, deixariam de ser derramadas se os jovens escutassem as orientações dos seus pais? Parece que o senhor está querendo pegar no pé dos jovens hoje, pastor. Não, é a palavra de Deus para a sua vida, meu irmão. Minha irmã, é para você, é para mim, é para nós. Então, nas tempestades da vida, precisamos estar atentos às placas de sinalização colocadas por Deus. Primeiro, advertência. Segundo, descrédito. E em terceiro lugar, a voz da maioria nem sempre é a voz de Deus. Aquela máxima dizendo que a voz de Deus, que a voz da maioria é a voz de Deus, não existe isso. A voz da maioria nem sempre é a voz de Deus. Aquela ideia de que a voz do povo é a voz de Deus, não. A voz de Deus é a voz de Deus. Em terceiro lugar, a voz da maioria nem sempre é a voz de Deus. Versículo 12. Não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia, e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. A maioria deles era de opinião que partissem e não ouvissem o conselho do apóstolo Paulo. A maioria nem sempre está com a razão. A maioria nem sempre discerne a vontade de Deus. Seguir a cabeça da maioria pode nos colocar em grandes encrencas. Que exemplo? Eu vou te dar alguns. Sansão, lá em Juízes, no capítulo 14, versículo 10, mesmo sendo narizeu e não podendo beber vinho, deu uma festa em seu casamento, porque esse era o costume dos jovens da sua época. Ele não teve coragem de ser diferente. Ele não teve peito para discordar da maioria. E ali começou uma derrocada em sua vida. Muitos jovens vão a uma boate porque a maioria dos colegas da classe vai.
Muitos se enfiam nas drogas porque a maioria dos adolescentes experimenta. A maioria dos jovens perde a virgindade no namoro porque a maioria diz que isso é normal. E quando chega a perguntar assim, você é virgem? Sou virgem. Mas que careta, século XXI. Cuidado com a maioria, meu querido. Cuidado. A Bíblia diz que é largo. A Bíblia diz que largo é o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ele. Está aqui em Mateus, no Evangelho segundo o evangelista Mateus, no capítulo 7, versículo 13. Cuidado com a maioria. Eu quero concluir esta palavra de hoje aos nossos corações, dizendo, queridos irmãos e irmãs, e você, meu amigo, você que está assistindo aí, às vezes nos colocamos em meio à tempestade pelos mesmos motivos. Não damos crédito à advertência, aceitamos conselhos abalizados, porém contrários à vontade de Deus, seguindo a maioria e nos fiando nas condições ideais, que nós possamos ficar atentos às placas de sinalização colocadas por Deus em nossas vidas. Deus está falando com você. E Deus está falando comigo nesta oportunidade. Avisos de Deus. Cuidado, cuidado. Em meio, muitas vezes, nós entramos numa tempestade justamente nessas condições. Muitas vezes somos nós que entramos numa tempestade exatamente por essas questões. Aceitamos conselhos abalizados, porém contrários à vontade de Deus. E muitas vezes seguindo a maioria. Esse não é o propósito de Deus para a sua vida. E esse também não é o propósito de Deus para a minha vida, para a glória do Senhor. Que Deus nos ajude e que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo, autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam,
para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Nós estamos chegando ao final de mais um culto que podemos prestar aqui nesse canal da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras. Eu quero te pedir um favor. Se você puder compartilhar essa mensagem com outra pessoa, com um amigo seu, com um irmão seu, com algum jovem, algum adolescente, peça a ele para ouvir, peça a ele também para se inscrever neste canal, para que constantemente ele seja notificado quando chegar um vídeo novo. E toda semana tem um vídeo novo aqui para você, para o seu coração, nesse momento de culto da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana abençoada e abençoadora. Que o nosso Deus, o único Deus, enxugue as suas lágrimas, você que está passando por luto. Que o nosso Deus enche o seu coração de paz, você que está ansioso, depressivo, preocupado. Quem sabe tantas coisas na sua vida. E para que você tenha uma semana de experiências com Deus. Fique atento naquilo que o Senhor falou no seu coração. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Uma semana de paz e de proteção para você e para sua família. Em nome de Jesus. Até semana que vem, se o bom Deus assim nos permitir. Fui. Tchau.